Falar de Docker e virtualização, você talvez ache que são coisas excludentes, e não são. Vamos explicar direito o que é um Docker. Se você já usou Windows, Linux, macOS, você sabe, esses sistemas são irrefutáveis, rodam dentro de uma CPU, uma máquina física. A virtualização, ela vai criar um ambiente, vai colocar num arquivozinho, com uma extensãozinha específica, né? Que nós vamos chamar de imagem virtualizada. Tudo que tem uma máquina física tem dentro daquele arquivo e você pode rodar ela como se estivesse executando aquela máquina física. Depois você para ela e você precisa de uma nova máquina, porque essa nova máquina tem ferramentas diferentes, né, que não tinha nessa daqui. E aí você roda ela e agora você está num ambiente completamente diferente. Né? Aí você para ela. Agora você tem uma máquina virtual que você vai fazer a contabilidade da sua empresa. Nela estão os certificados, estão as coisas que te envolvem mais risco, que você não deixa na máquina convencional. Porque a máquina convencional, você depois poderá fazer upgrade dela, reinstalar o sistema e ter que começar tudo de novo. Então, não. Você criou uma máquina virtual para aquilo. Então, isso é máquina virtual. O que é o Docker? O Docker, você usa o sistema hospedeiro para criar, para usufruir, melhor dizendo, imagens de programas que podem incluir, inclusive, o kernel Linux, né? E você usufruir daquela imagem com aquela instalação no seu computador, mas que ele funciona parte, à parte, separado, né, do seu hospedeiro normal, convencional. Aquela imagem, ela não sabe o que é o seu home, ela não sabe qual é a distribuição que você está usando, mas não é virtualização. Para exemplificar melhor, vamos entender como é que o Linux funciona. Docker só funciona em Linux. Ah, eu tenho para macOS e tem para Windows. Eu já vou explicar, tá bom? Mas o Docker, ele usa recursos que o Linux possui, que são, como é que eu posso dizer? O Linux sempre foi um sistema muito flexível. Ferramentas como links simbólicos, chroot, essas coisinhas que você vê lá no sistema de arquivos /dev, representando dispositivos, tudo aquilo existe porque o sistema que o Linux foi baseado era o Unix. E o Unix, ele quer sempre fazer com que o seu programa seja o mais flexível possível. Então, se você tiver um programa, né, que dependa da lib.so.5, né, e o seu sistema está no lib.so, porque você atualizou seu sistema, ponto 10, e você não tem o ponto 5, mas você sabe pelo desenvolvedor que o ponto 5 e o ponto 10 são versões diferentes, mas tudo que tinha na versão 10, né, tem na versão 5. O que você faz? Vai lá, cria um link simbólico e tem os seus dois sistemas, a ponto 10 e a ponto 5, que são a mesma, mas não é uma cópia, é um link simbólico. E também no atalho, não confunda as coisas. E aí você enganou seu sistema, tapeou, fez ele apenas achar que você tem um ponto 5, mas o sistema na realidade está usando a ponto 10. Isso é incrível. Também tem comandos como, por exemplo, chroot. Né? Quem conhece ele faz com que você mude, né, o root do seu sistema. Então, o seu root, se você criar uma pastinha A, e dentro de A tem B, dentro de C tem D, dentro de D tem E, e você passa um chroot no A, o seu terminal fica preso no A. Você pode entrar dentro de B, de C, de D e E, mas baixar mais que A você não consegue. Nunca vai chegar ao root. O root agora é o A. Então, essas coisas que tem no Linux, né, foram se expandindo. Aí depois vieram comandos como OnionFX, cgroups, namespaces, né, e tantas outras coisas que servem justamente para lidar com situações de enganação do sistema operacional. Você quer enganar um programa, né?
você pode determinar que um determinado programa, ó, se ele passar de 3 megas, você termina ele. Ele não pode passar de 3 megas, tá bom? Tá? Né? Isso é flexível. Né? Você pode colocar um new limit ali e fazer com que os focos daquele programa que ele dispare tenham um limite de chamadas. Olha só que interessante. Então, o que o Docker faz é usar essas tecnologias que existem dentro do Linux e fazer elas embarcarem dentro do que é chamado de container, uma imagem pronta que, quando está rodando, o programa que está rodando ali, né, ele está restrito, né, àquele diretório onde ele foi baixado. Aquela imagem, o UniFS ele faz com que aquele, né, programa seja montado achando que está num barra var, barra home, que tem acesso a root, mas ele não tem acesso a nisso. Aquilo ali é para o programa ver, né? E ele está rodando a parte do seu resto do seu sistema. Ele não sabe qual que o seu home, ele não sabe que sistema operacional você usa. Ele está como se fosse um CH-root, ele está preso a uma nova raiz e ele não pode enxergar o sistema anfitrião. Basicamente, o que o Docker faz é isso, né? Então, com isso, você não precisa emular uma máquina ou virtualizar uma máquina. Você usa a sua própria máquina, sua própria CPU, sua própria memória, seus próprios dispositivos. E está tudo bem com isso, está feito. Você pode parar uma imagem, pode iniciar ela, você pode fazer, destruir ela quando você não precisa mais. Você pode criar novas imagens, colocar na sua rede local, inclusive. Então, Docker é muito bom. Agora, nem não resolve tudo. Às vezes você não pode fazer ambiente de teste sem virtualizar máquinas, né? Então, Docker não remove a virtualização, mas tem pessoas da área de programação que tudo que elas precisam é só Docker, né? Então, você precisa entender que você pode vir a usar o Docker, só o Docker, e às vezes você precisa do Docker e precisa da virtualização. Na maior parte das vezes, você tem que fazer a própria contabilidade de si mesmo, como é o meu caso, né? Você tem uma máquina virtual para bancos, você tem uma máquina virtual para te ajudar com as ferramentas quando você precisa cuidar da contabilidade da sua empresa. Você precisa de um leitor de cartão, certificado digital, funcionando direitinho, e você não quer misturar isso no seu host, porque dá um trabalho lascado depois, quando você precisa acessar um banco, e aquele banco requer um, um executável xarope, né, no seu sistema anfitrião que vai deixar sua máquina muito lenta. Não, 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 não. Faz isso não. Então, uma ferramenta às vezes ajuda a outra. Elas não são ferramentas excludentes. Elas se combinam quando você precisa. Tá bom? Então, agora nós sabemos então a diferença entre Docker e virtualização. Sabemos que você pode usar as duas. Quando eu disse que não dá para usar Docker no Windows e nem no macOS, é porque quando você usa o Docker nesses sistemas operacionais, eles virtualizam. É como se o Docker baixasse um virtualizador, uma espécie de VirtualBox, para poder rodar no macOS. É como se, né, no caso do VirtualBox no macOS, mas no caso do Windows já existe, né, o WSL, o Windows, né, Service for Linux, né? Então, o WSL é uma imagem virtualizada do Linux rodando sobre o Hyper-V, que é o hypervisor da Microsoft, né? Então, nesse caso, né, o Docker roda sob emulação, né? Não é que as imagens dele serão virtualizadas, quer dizer que para rodar você teve que baixar uma máquina virtual, tá bom? Então, agora nós sabemos então a diferença entre um Docker, né, e máquinas virtuais.